Queridos irmãos, bom dia. Que esse dia lhe traga muita alegria, muita compreensão, muita esperança e muita serenidade. Nós damos continuidade a este capítulo tão importante que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje vamos ler o item 18. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos preso à matéria, mais viva se lhes torna a afeição, recíproca pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-lo o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os ligam. Está bem visto que aqui se trata de afeição real da alma, a alma única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelo sentido, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. A de natureza carnal se extingue por causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subside no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são, umas para outras. A morte as separa na terra e no céu. Nós vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que Ele possa nos fortalecer, trazendo aos corações de todos nós as vibrações de paz, de alegria, que cada um possa refletir no seu relacionamento familiar, com aqueles entes queridos que muitas vezes ainda te pedem uma atenção maior. Ó Senhor, que os bons espíritos nos sustente, nos ampare e que nossa Mãe Maria Santíssima esteja presente em nossos pensamentos, convidando-nos a repensar em todas as nossas atitudes, em todos os nossos atos, diante das oportunidades que Deus está nos concedendo. Obrigado, Jesus, que a sua paz permaneça conosco. Amigos, nós estamos reencarnados num grupo de espíritos que nós formamos a nossa família e que esse grupo ele não foi constituído por acaso, casualmente, na erraticidade, ou seja, no mundo dos espíritos. Nós sabemos que existem
as mesmas leis de atração, de afinidades, de afeição, pela simpatia, ou também por antipatia, mas que nós vamos nos unindo e vamos nos fortalecendo. E nós sabemos que uma reencarnação, ela é valorosa quando nós compreendemos que nós estamos reunidos junto àqueles espíritos que nós amamos e que nós precisamos acertar na nossa evolução com estes irmãos, porque, na verdade, nós só evoluímos quando nós ressarcimos com o passado. E nós sabemos que no mundo espiritual existem todos esses espíritos que nos querem bem, mas também tem aqueles que nós deixamos as pendências para trás. Então, quando nós vamos nascer de novo, ou seja, encarnar, nós deixamos esses afetos do outro lado da vida, mas eles não nos deixam, eles continuam conosco, nos estimulando, nos fortalecendo e nos amparando. Por isso que muitas vezes nós estamos sempre orando e pedindo que eles nos ajudem. Muitos conseguem nos amparar de uma forma primorosa, porque nós estamos com o pensamento ligado a eles ainda. Mas nós gostaríamos de dizer que a reencarnação, ela fortalece os laços, porque nós acreditamos na nossa imortalidade, nós sentimos saudade daqueles entes queridos. E quando nós falamos que, se nós, ao contrário disso, acreditamos só numa única existência, nós então não temos nem razão para lutar. Não deveria então ter as diferenças, mas nós sabemos que não é assim. A doutrina espírita vem nos esclarecer muito bem essa questão da reencarnação. Nós já falamos isso há alguns dias e nós vamos ver que cada existência, quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós vamos encontrando com estes espíritos, ressarcindo com eles, amando e corrigindo. E temos as famílias também que nos trazem maiores dificuldades e que nós precisamos entender que pelas injunções reencarnatórias nós estamos juntos para dissolver resolver as nossas pendências do passado. Nós precisamos entender que muitos de nós carregamos ainda sentimentos ligados às paixões, ao egoísmo. Isso pode nos prejudicar e muitas vezes não aceitamos as dificuldades do lar. Ora, uma união, ela é feita com afeições para que nós possamos ampliar a nossa simpatia. E nem por isso, quando nós reencarnamos com situações diferentes, com espíritos que trazem maiores dificuldades, é a oportunidade que todos estamos tendo para desenvolver com estes irmãos no novo corpo uma nova afeição. É a única maneira que nós temos para resolver as pendências que estão em nós, devido aos nossos sentimentos. Então, nós vamos ver que todo o passado, se ele foi bom ou ruim, se ele é nobre ou se foi justo, tudo isso deixa em nós alegria, mas também guardamos em nós as sombras dos nossos enganos, os equívocos que vivemos. Por isso, quando falar, meu pai é difícil, é isso, é aquilo, mas nós estamos reencarnados junto àqueles espíritos que nós queremos ressarcir, reeducar, para avançarmos. Isso é importante que a gente pense. Então, cada um de nós temos que fazer por nós mesmos. Temos a iniciativa de aplicar no coração, nos nossos relacionamentos, uma fraternidade mais real, trabalhando, aquilo que foi negligenciado no passado, para que nós possamos continuar a caminhar. Então, cada hora, toda hora, surge situações que nos convidam aos nossos reajustamentos. E nem sempre nós compreendemos. Muitos viram as costas, deixam de amar, deixam de reconciliar com seus irmãos. E isso vai fazendo com que a gente enfraqueça.
os laços que nos uniram. Então, nós sabemos que os laços que nos uniram são laços que vão divinos, que não se rompem, para que nós possamos trocar as pesadas algemas dos desafetos que nós carregamos em afeições nobres. Então, não é fácil, a gente sabe que não é nos relacionamentos familiares, ainda mais hoje, que a gente tem visto tantas violências, tantas distonias mentais, mas nós precisamos alimentarmos uma esperança e podemos compreender que todo dia, toda hora, nós somos convidados a vivenciarmos novos reajustes. Só que nesses reajustes também não estamos sozinhos, porque aqueles espíritos que ficaram do outro lado, eles estão nos auxiliando. Isso é o fortalecimento da família, para que a gente recupere o erro do passado. E quando retornarmos ao mundo espiritual, nós estaremos muito mais fortes, e aqueles que eram inimigo vão trazer para nós a alegria da gratidão. Muitas vezes nós não lembramos disso. Então, cada um tem que fazer para si mesmo e tomar a iniciativa para que nós possamos vencer as negligências do passado e podemos, com a ajuda dos benfeitores espirituais, avançar nesse caminho. Por isso que o relacionamento espiritual no âmbito familiar, no trabalho, é extremamente importante, muito importante. Toda reencarnação visa essa melhoria espiritual. E toda reencarnação vem com o propósito de melhorar todos esses tóxicos de aversões que ainda carregamos. E nós precisamos, para isso, termos boa vontade. Especialmente nós, que estamos debaixo do teto da doutrina espírita, não podemos mais odiar o nosso irmão. Enquanto nós demorarmos nessa defensiva que nós temos vivido, reclamando, nós vamos perder as oportunidades de nos enriquecermos de esperança. Mas nós precisamos perguntar por quê? Por que que me magoou? Quem te magoou, irmão? E é preciso que a gente reinicie o esforço da boa compreensão. E quando nós sentimos magoados, muitas vezes somos nós mesmos, os nossos sentimentos. E aí nós falamos e repetimos quantas vezes ninguém me entende. Será que ninguém nos compreende? Ou nós que não queremos compreender as dificuldades do outro? Então, é preciso que a gente persevere em demonstrar os nossos intentos mais nobres no âmbito da família e reviver cada dia uma esperança de progresso. E isso nos traz uma alegria muito grande, porque Jesus nos disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E nós estamos reencarnados para amar, para perdoar. Então, todos nós precisamos renascer todos os dias, em novos propósitos, em novas deliberações, tomando atitudes nobres e trabalhando para superar os obstáculos que nos cercam e que nós possamos sempre, sempre sentirmos que somos capazes de vencer a nós mesmos, para que a gente possa angariar outros irmãos, outras conquistas, outro olhar, outras amizades. Então, nós vamos ver que todos nós estamos a caminho de Jesus. O homem é o senhor da evolução da Terra. Somos nós os responsáveis por toda a mudança do planeta. Todos os elementos que estão à nossa volta estão sujeitos às nossas decisões. Então, todos os reinos do planeta estão unidos. Nós precisamos também entender que tudo que nós estamos fazendo merece uma atenção. E é preciso que a gente tome decisões muito importantes dentro do nosso coração, para que nós possamos ver que todas as manifestações do pensamento cria uma situação diferente. E é preciso, então, que a gente vá modificando
a nossa forma de pensar, procurando amar, relacionando com as diferenças, sem as cobranças que o egoísmo nos pede, sem a cobrança das paixões doentias que carregamos ainda. Então, nós vamos buscando dia a dia, pela força da oração, o amparo divino, para que nós possamos aprimorar moralmente e que possamos avançar na nossa caminhada. Lembrando que Jesus veio para nos ensinar, mas, como aprendizes do Mestre, precisamos também fazer algo que seja compatível com tudo aquilo que nós aprendemos de Jesus. E é por isso que quando Nicodemos procura o mestre e Jesus lhe fala com tanto apreço sobre a questão de do nascer de novo, da reencarnação, ele fala, mas é doutor em... Ele fala para ele, é você doutor, é um doutor da lei e não conhece isso, né? Então, muitas vezes nós achamos que tudo sabemos, mas esquecemos de vivenciar aquilo que nós estamos falando para o outro. E nós vemos que Jesus, na grandeza do seu espírito, ele reconheceu, sem dúvida, a vaidade intelectual de Nicodemos, mas ele abriu o seu olhar, o seu pensamento, para que ele conquistasse novas concepções sobre a grandeza e a excelsitude da vida. Quando Jesus nos mostra as fraquezas de Simão Pedro, quando ele identifica, né, essas fraquezas, ele coloca no coração do discípulo a esperança, porque Pedro foi uma fortaleza espiritual que sustentou o cristianismo nascente. Amigos, e nós? O que estamos fazendo para sustentar toda essa verdade? Por isso, o convite é que a gente renasça todos os instantes para poder resolver os problemas que não estão no outro. Os problemas estão em nós mesmos. Então é preciso que a gente compreenda o valor da reencarnação para que os nossos laços sejam fortalecidos, para que nós possamos entender que todos nós fazemos parte de uma parentela espiritual e não só corporal. A união e a afeição que existem entre as pessoas parentes são índice de simpatia anterior que aproximou. E assim como nós temos esses parentes que nos amam, que gostam de nós, é preciso que a gente também crie novas conquistas, novas amizades, novas confianças, para que a gente possa, no futuro bem próximo, a gente possa regozijar e agradecer a Deus por esta oportunidade que ora nós estamos recebendo. E juntos nós vamos nos fortalecendo. E nunca esqueçamos que hoje estamos como mães, pais, filhos, maridos, mulheres, mas amanhã nós chegaremos no mundo espiritual, nós sabemos que nós vamos ver tudo isso com outro olhar, o olhar das oportunidades, porque a reencarnação é uma porta de progresso, mas é uma porta de reeducação para todos nós. Queridos amigos, agradecemos muito a Jesus, muito, pedindo a Deus que todos nós sejamos amparados, sejamos fortalecidos pela luz do seu amor. Que a nossa reencarnação seja um caminhar de luta e de esperança, de alegria e de novas conquistas. Que o passe nos fortaleça, nos dê coragem, e o Senhor fluidifique as nossas águas por caridade, Jesus. Ó Mestre, nesse momento de quietude íntima, nós te solicitamos do fundo do nosso coração. Dai-nos força para vencer as dificuldades familiares.
Há pessoas que passam dificuldades maiores do que a nossa. Reconciliar com estes irmãos, para que possamos ter uma ascensão e auxiliá-los a enxergar a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Que a doce e inefável paz do seu amor, Senhor, nos alimente hoje e sempre, queridos amigos. Que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, sob o olhar doce e amoroso do professor Eurípides Barçanufo, alcance o seu coração. Que assim seja.